Queremos receber homem de Deus. Irmão Cedric vai entoar para nós recebermos o eminente homem de Deus. Éminent homme de Dieu. Recebemos hoje. Hoje de manhã. Lelo na tongo. Grande homem de Deus. Musali monene ya Nzambe. Ele está conosco hoje. Yazana biso lelo. Nós hoje somos abençoados. Lelo biso tozeya kopambolama. Você acredita que está abençoado? Yozondima que ozeya kopambolama. É? Está acreditando que está abençoado? Ozondima que ozeya kopambolama. Fala hoje é hoje. Loba lelo eza lelo. Fala comigo, hoje é hoje. Loba lelo eza lelo. Hoje eu sou abençoado. Lelo nazeya kopambolama. Fala, hoje eu sou abençoado. Loba lelo nazeya kopambolama. Pode abanar a sua mão para realizar. Tá demorando muito você. Azal Zambe, Yebise Azali Zambe, oh, adoré. Azal Zambe, Tambolingo, yes. Okongina, Lokungu, Azwa, Yahweh, Lokungu, Esayayo, Yebise Esayayo, Jésus. Yahweh, Lokungu, Esayayo. Yemba yango kosa motemo yo. Mabato ya molimo na yo. Awe. Mongana kokisa papa ye. Awe. Kosa motema na yo. Mongana loba maloba ye. Maye kosi mayo. Loba na yo kae.
loboko na yo ekosala lema bilaka loboko na yo osala papa yango nde ekoma mabina okomala tatola papa mamokota nyonso osata mpe na bolingo kolo yo bongi ye papa kometoli yawe nakumweza yayo kopesa konana yawe nakumweza yayo yawe nakumweza yayo Salva de palma. Maboko makasi. Amém. Amém. Está contente? Usana isengo. Oh, estou a perguntar. Nazotuna. Está contente? Usana isengo. Quer ouvir a palavra de Deus? Oliko yoka maloba na Nzambe. Agora estou a chamar Sikona kobenga o reverendo, Révérend, o nosso bem-amado bien-aimé na biso, pastor Julien Tsimba. Pasteur Juliette Nzinga. Quando ele está a passar aqui à frente, Tanga koleka liboso. salva de palma para Jesus. Maboko makasi pona Yesu. Azali koya mwana Nzambe, azali koya makolo ezala nze. Azali koya mwana Nzambe, azali koya makolo ezala nze. Mwana Nzambe akomi na lutima tembe sitolebi, azali koya makolo ezala nzela. Azali koya mwana Nzambe, azali koya makolo ezala nze. Yakolata yango lokola sentire ya mokaba ilobana yo ezali kuya. Ngai nakolata yango lokola manete na miso ya ngai ilobana yo ezali liloba ya masiya ilobana yo ilobana yo ezali liloba ya nguya ilobana yo nazalaki kotambola pamba mpona yebaki te liloba ya Nzambe. Nga nazalaki kotambola pamba mpona yebaki te liloba, kasi moninga yamba liloba liloba ya Nzambe, liloba ya Nguya, liloba ya Nzambe, liloba ekonikisa yo. Amém. Salva de palmas. Topetse maboko makasi. Eu já estava a vos dizer Nazai koloba epai na bino. que hoje Lelo teremos que receber o meu amigo. tokoyamba moninga na ngai. Ele é meu amigo da infância. Yazali moninga na ngai ya bomwana. Era como meu gêmeo, Azalaki lokola jimo na ngai. porque éramos sempre os dois. Tozali kotambola tango nyonso elongo. Amém? Amen.
o ensino médio. Enseignement na biso obi ba classe. Amém. Fomos também na universidade junto com eles. Tokendaka pe tokotaka université elongo. Mas só que Deus não permitiu. Pe nzambe tikaki yango te to sala. Amém. Foi naquela altura que fecharam as universidades. Ezaki nango tango wana oyo ba université bakangaki. Então nós ficamos parados. Pe to telemaki. Eu disse, bom, eu vou avançar. Ngai na kanisa ko continuer no caminho esquerdo, ele vai no caminho direito. Ngai na kanisa iko kene na ngambo ya gauche, eu ya vi kanisa aqui, iko kene ele na ngambo ficou, ya droite. Mas depois reabriram Pe simana yango bafungolaka. e continuam. Pe a continuer aqui. Amém. Amen. E pastor Ye azali pasteur da igreja evangélica batista em Angola. Azali pasteur e a église évangélique baptiste en Angola. Aqui naturalmente chamamos da igreja Yeba. Na qual église tobengaka mission. Não quer fazer tantos comentários. Na linko sala ba commentaire belete. Amém. Amen. Mas a nossa fé Kondima na biso começaram junto. tobandaki elongo. Amém. Amen. Outros detalhes Ba détail mosusu ele próprio vai passar. ye moko akoleka awa akolo. Amém. Mas eu quando vou na RDC, Mengai tangu na keneke na mboka Kinshasa, o único ou a única pessoa que eu tenho tido contato é muto oyo Temos ngai nazalaka muitos na ye na amigos. contact ezali ye. a única pessoa que eu vejo é ele. Muto oyo nga pena na monaka ezali ye. Depois eu volto. Sima nango nga nazongaka. Amém. Amen. Amém. Amen. Ele Ye é mestre. azali maître. Amém. Eu já tenho muitos livros dele que ele me manda sempre. Nga nazana ba livre bele oyo ezali ya ye atindelaka ngai. Tá, olha. Esse aqui é dele. Livre oyo eza ya ye mutu akoma Esse yango. aqui é dele. Oyo pe ye mutu akoma yango. Esse aqui é dele. Oyo wana lisusu ye nde mutu Esse akoma aqui yango. é dele. Ye mutu akoma. Esse aqui é dele. Oyo pe ye mutu Esse akoma aqui yango. é dele. Livre oyo pe lisusu Esse ye pe aqui mutu é akoma dele. yango. Esse aqui Livre é oyo dele. ye mutu akoma yango. Esse aqui é dele. Ba livre oyo ye mutu akoma yango. Esse aqui Ba livre oyo ele tem uma capacidade, ye azali na bokasi talento pe azali na talent que eu não tenho. oyo ngai nazali na yango te. Amém. Amen. Especial. Oyo ezali penza ya mutuya. Amém. Amen. Então, pessoa desse gênero é difícil você encontrar. Batu ya motindo oyo bazali pasi pona komona bango. Ele que está aqui hoje de manhã para te ensinar. Ye azali awe longona biso pote alakisa biso. Quer dizer, nós vamos aprender. Biso tokoyekola. Temos perante professor que vai nos ensinar a palavra de Deus. Tozali elongo na moyekosi oya koyekusa biso liloba na Nzambe. Eu vou me abaixar para eu aprender, porque eu gosto de aprender. Ngai na komikitisa pote ngai na yekola pote na lingaka koyekola mingi. Amém. Amen. Amém. Amen. São 11h20 minutos. Toza 11h20. Amém. Vamos lhe dar pelo menos uma hora. Tokopesa ye tango moko. Quer dizer, 12h20. Tina Acho que ele pode. Não, porque tudo isso é difícil ele falar. Pote nyonso oyo ye akoma ezali mpasi pona aloba yango. Amém. Ele é professor. Yazali É muita coisa. Amém. Mingi. É mesmo uma bênção. Yango azali penza lipamboli. Você acredita nesta manhã? Yo ndimi na tongo na lelo. Acredita nesta manhã que está a receber uma bênção particular? Amém? Nós até 12h20 ele vai terminar. Biso ti 12h20 ya Depois vamos kusukisa. passar no outro serviço.
antes das Continuer 13h, avant 13h. vamos sair. Só vamos roubar 30 minutos para encerrar o culto 30 minutes. antes das 3. Tu pode tobima avant 13h. Amém. Amen. Amém. Amen. Estão prontos para lhe receber? Eu quero chuva de palmas. Ali na mona maboko makas. Amém. Aqui é vossa igreja. Aqui só se prega a verdade. Awa batea kaka bosolo. Awa, tu te on peut seulement la vérité. Que Dieu vous bénisse. Nós só pregamos a verdade, que Deus abençoe. Je suis dans l'émotion ce matin. Estou emocionado nessa manhã D'être ici dans la maison de Dieu de estar aqui na casa do Senhor pour pouvoir prêcher la parole du Seigneur. para poder pregar a palavra do Senhor. Vous savez, être devant les excellents fils de Dieu, Estando na frente dos excelentes filhos de Deus c'est une responsabilité. é uma grande responsabilidade. Amen. Amém. Amen. Amém. Peut-être que le protocole veut que le pasteur puisse me présenter ainsi. Conforme o pastor pôde me apresentar, Mais nous disons toujours, comme Jean-Baptiste, que je diminue et qu'il croisse. como João Batista tinha que baixar e ele tinha que subir. Nous allons lire la parole du Seigneur avant que nous puissions nous asseoir. Vamos ler a palavra de Deus antes de sentarmos. Je vous propose ce texte que nous connaissons tous, 2 Samuel 13, 2 Samuel chapitre 13, versets 1 à 14. C'est un texte intéressant. É texto interessante que vamos ler. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom, fils de David. Avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Nous sommes dans 2 Samuel 13, 1 à 14. Estamos no livro de 2 Samuel 13 a 14. 13, 1 à 14. 13, 1 a 14. Je disais, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il apparaissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne me faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va
dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il lui dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle n'avait été son amour, et lui dit, lève-toi, va-t'en. C'est la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole et nous nous asseyons. Aclamamos a palavra de Deus, podemos sentar. Nous pouvons nous rasseoir. Nós podemos sentar. J'ai dit merci au Seigneur une fois de plus. Agradeço ao Senhor mais uma vez pour cette grâce qu'il m'a faite d'être là encore ce matin. Pela graça que foi recebido nessa manhã, de pouvoir partager la parole du Seigneur. De compartilhar a palavra de Deus. Comme je disais que c'est une responsabilité. Como havia dito que é uma responsabilidade. Lorsqu'on se trouve devant la face des enfants de Dieu pour partager la parole du Seigneur. Não somente por estar em frente dos filhos de Deus para compartilhar a palavra. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur m'aide. Et por isso peço ao Senhor me ajudar. Afin de pouvoir libérer la parole qu'il m'a donnée pour notre édification à tous. A fim de me dar a palavra para poder liberar essa palavra em nome de Jesus. Merci révérend Luciana. Et obrigado reverendo Luciano. Comme il vous a dit. Et conforme ele vos disse. C'est vraiment un frère. É mesmo irmão. Je dis bien c'est un frère. Eu digo que é irmão. Tel que vous a dit là, c'est vraiment, ça se passe de tout commentaire. É mais que o comentário. Dieu a fait grâce que nous revoyons encore. Deus fez a graça de nos vermos mais. Le thème que je m'avais vous proposer, o tema que eu proponho, s'intitule comme suite. S'intitule comme suite. S'intitule comme suite. C'est-à-dire le thème. O tema que nous allons partager s'intitule comme suite. Pourquoi deviens-tu ainsi maigre, toi, fils ou fille du roi? Amen. Notre thème est une question. Pourquoi Porque deviens-tu ainsi maigre? Pode assim. Toi, você, fille, mulher ou filha, ou fille du roi, filha do rei. Amen. 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 Pourquoi deviens-tu maigre? C'est la question. Pourquoi deviens-tu maigre? Pourquoi deviens-tu maigre? Nous sommes au verset 4. Et pour que tornas-te magros? C'est au verset 4. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Et pour que todas as manhãs você torna-se magro? Toi, fils du roi. Tu, filho do rei. Amen, amen. Amen. C'est une interrogation. É uma pergunta. Peut-être aujourd'hui, je vais aborder ce texte autrement. E talvez hoje vou tratar esse tema, esse texto. C'est un texte que nous sommes habitués à lire sur Tamar et Absalom. Este texto que estou habituado a ler sobre Tamar e Absalão. Il y en a qui peuvent se poser des questions, mais est-ce qu'il y a un problème d'adultère ici? Ou d'impudicité ici? Há pessoas que podem perguntar, será que há problema aqui? Comme nous disons, nous les Quinois, nous les Congolais là-bas, on va prêcher ça Nassi Mamabi.
E como nós lá em Kinshasa diz que vamos pregar isso num lado negativo. Nous aurons une autre lecture par rapport à une lecture habituelle. E teremos uma outra leitura em relação a uma leitura habitual. Voilà pourquoi le thème est pourquoi deviens-tu ainsi maigre, toi, fils du roi? Ah, e o tema intitula-se Por que torna-se magro tu que és o filho do rei? Comme je disais tantôt que notre thème est une interrogation. E como dizer que o nosso tema é uma pergunta, Une interrogation qui a un caractère d'un constat. é uma pergunta que tem uma notação, C'est une interrogation, é uma pergunta, mais une interrogation qui a un caractère d'un constat. mas é uma pergunta que tem um caráter daquilo que nós constatamos. Mais ce constat n'est pas un constat heureux. Aquilo que nós notamos não é uma coisa feliz, C'est un constat qui est malheureux. Un constat qui n'est pas bon. É constante que não é bom. Et ce constat va être fait par un homme qui s'appelait Jonadab. É uma notação que foi feita por homem chamado Jonadab. Jonadab était ami et cousin d'Amnon. E Jonadab foi amigo e primo do Amon. Mais en fait, qui était Amnon? E quem foi Amon? Amnon était le premier fils du roi David. Amon foi o primeiro filho do rei Davi. David l'avait eu avec la première fois qu'on appelait Achinoa. E Davi conseguiu esse filho com a mulher Ashnoa. Comme je disais tantôt, c'est un constat qui n'est pas heureux. E como dizia que foi constante que não foi, uma notação que não foi feliz. Un constat qui est négatif. E uma coisa que constataram que não era negativo. Un constat qui est malheureux. Coisa que foi constatado que foi negativo. Mais c'est aussi un constat d'étonnement. Mas também no mesmo tempo é para espantar as pessoas. Un constat de contradiction. É espanto contraditório. Parce qu'on dit pourquoi deviens-tu maigre, toi fils du roi? E por que torna-te magro, tu és filho do rei? Le constat est fait sur une personne qui est fils du roi. Essa anotação foi feita a alguém que é filho do rei. Et voilà pourquoi je dis c'est une contradiction. É uma contradição. Le fils du roi, o filho do rei, mais qui ne fait que maigrir. Mais que se torna sempre le magro. Fils du roi, o filho do rei, qui ne fait que perdre du poids. Que está a perder o peso. C'est un constat qui est malheureux. É uma constatação que é infeliz. Un constat d'étonnement. É uma constatação que leva a pessoa a espantar-se. Mais vous allez poser la question, pourquoi un constat d'étonnement? E por que constatamos uma coisa de infelicidade? Parce qu'il est inconcevable que quelqu'un qui vit dans le palais royal puisse maigrir à chaque instant. É porque não podemos conceber a pessoa que vive na casa real et de surcroît la personne qui maigrit, c'est le fils du roi. E a pessoa que está a emagrecer é o filho do rei. Donc il est le fils du roi, il est le principe. En fait, c'est un prince et il est aussi héritier. Ele é príncipe, no mesmo tempo ele é herdeiro. Parce que en principe, un fils du roi, un prince, un héritier ne peut pas avoir un visage triste. Em princípio, filho do rei, herdeiro não pode ter uma cara triste. Un visage triste au point de perdre sa santé. Uma cara triste até o nível de perder a sua saúde. Il perd sa santé chaque jour. Ele perdia a sua saúde todos os dias. Mais je dis que c'était constat d'étonnement aussi. É uma constatação que faz espantar as pessoas. Parce que celui qui est devant le roi ne peut pas présenter une figure prête. Porque a pessoa que vai apresentar-se diante do rei não pode se apresentar com uma cara triste. Voilà pourquoi un jour, Néhémie dans la cour du roi, le roi va constater que Néhémie avait un visage très triste. No corredor real, o rei constatou que ele tinha uma cara triste. Le visage de Néhémie était mauvais. A cara de Néhémie era má. Le roi va lui poser la question. A rei perguntou a Néhémie: mais Néhémie, pourquoi tu as un visage malheureux comme ça? Néhémie, por que tem uma cara triste? Est-ce que tu as un chagrin dans ton cœur? Será que tem uma inquietação no seu coração? Cela suppose. Isso tem uma. C'est lui qui vit dans le palais royal. A pessoa que vive na casa real. C'est lui qui vit avec le roi. A pessoa que vive com o rei. C'est lui qui partage la même cour avec le roi. A pessoa que partilha a mesma corredor com o rei. En principe, il doit vivre dans la joie. Em princípio, deve viver na alegria. En principe, il va vivre dans le bonheur. Em princípio, deve viver na felicidade. En principe, il doit expérimenter le bien-être et l'abondance. Em princípio, viver na felicidade e no bem-estar. Voilà pourquoi je disais.
É porque eu dizia, C'est un constat malheureux. é uma constatação infeliz. Des fils du roi O filho do rei, qui se trouve dans le palais royal, que se encontra no templo, qui voit le roi constamment, no palácio real, Qui vit devant son o père. rei que vive diante do seu mais qui pai. ne fait que s'amaigrir. Mas ele só perde o peso todos os dias. Mais je me suis posé encore une autre question. Mas eu fiz mais uma pergunta. Qu'est-ce qui faisait maigrir Amnon? O que fazia emagrecer o amor? C'est ça la grande question. É a pergunta. Son ami Jonadab a fait le constat O seu amigo Jonadab fez a constatação que son ami Absalom était en train de perdre son poids. que o seu amigo Amor perdia Lui a pesos. fait le constat. Ele fez a constatação. Mais quel était le problème? Qual foi o problema? Qui faisait maigrir à tout instant son ami? Que fazia que o amor perdesse o peso? Écoutez le verset 4. Hoje é o versículo 4. Quand tu lui poses la question, Quando ele fez a pergunta, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils du roi? e por que torna-se magro todos os dias, tu que és filho do rei? Ne veux-tu pas me le dire? Ne veux-tu pas me le dire? Ah, não quer me dizer. Amnon va répondre à E son Amor ami. vai responder: J'aime Tamar. eu amo Tamar. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Il dit j'aime Tamar. Ele respondeu: eu amo Tamar. Donc on comprend le problème qui est en train de faire maigrir, n'est-ce pas, Amnon? Ah, estamos a entender o problema que está a fazer emagrecer o amor. Le problème qui est malade Amnon, É o problema que torna-se doente o amor. c'est le problème d'amour. É o problema do amor. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Il est malade. Ele está doente. Il est malade d'amour. Ele está doente de amor. D'amour. De amor. Mais la question que l'on peut également se poser, Mas a pergunta que podemos mais perguntar: est-ce que réellement un amour peut constituer un problème? será que o amor pode constituir problema? Alléluia. Amém. Là, je suis en train juste de poser des questions. É, ali até aqui estou a perguntar. Estou a fazer Amnon perguntas. ne fait que maigrir. Amor só está a perder o peso. Son ami lui pose la question, pourquoi tu deviens maigre? O seu amigo fez a pergunta: por que está torna-se Il sempre répond, magro? j'aime ma soeur Tamar. Eu amo a minha irmã Tamar. Donc c'est l'amour qui lui fait maigrir. Quer dizer que é o amor que está lhe fazendo Mais est-ce emagrecer. que l'amour peut faire maigrir quelqu'un? Será que o amor pode fazer emagrecer alguém? Naturellement non. Não. Quand on aime, on ne peut pas être triste. E quando você ama, você não pode ficar Quand triste. on aime, on ne doit pas maigrir. E quando você ama, você não pode ficar magro. Bien aimé le Seigneur. Bem amado no Senhor. Quand vous aimez une personne et vous commencez à maigrir, c'est très dangereux. E quando você ama uma pessoa e começa a emagrecer, é perigoso. Ah, c'est très dangereux. É perigoso. Faites le constat, quand quelqu'un se marie, vous allez constater, il devient comment? Ele vai dilatar-se. Avimbi. Ele vai dilatar-se. Parce que il a aimé, E por que ele amou? voilà, il devient ce qu'il est devenu. É a razão pela qual ele vai Donc começar. je disais que naturellement, l'amour comme problème ne peut pas faire maigrir quelqu'un. E naturalmente o amor como problema não pode fazer emagrecer Mais alguém. tel n'est pas le cas pour Amnon. Mas isso não foi o caso para o amor. Il répond à son ami parce que j'aime. Ele respondeu ao seu amigo porque L'amour eu amo. le fait maigrir. O amor lhe faz emagrecer. L'amour est devenu un problème pour lui. O amor tornou-se problema para ele. En fait, le problème n'est pas d'avoir un problème en réalité. Ter problema não é. Se vous Je pouvez disais répéter. Se vous pouvez que, répéter. en réalité, le problème Na realidade, o problema n'est pas d'avoir un problème. não é ter problema. Mais le problème, Mas o problema, ou le vrai problème, o verdadeiro problema, c'est le fait de ne pas savoir donner la solution à un problème. é o facto de não saber dar solução a problema. Qui a compris? Quem entendeu? Le problème, O problema, en réalité, n'est pas un problème. na realidade, não é problema. Mais le vrai problème, Mas o verdadeiro problema, lorsqu'on n'arrive pas à donner la solution à un quando problème. nós chegamos a dar solução a problema, Parce que nous aurons toujours des problèmes. teremos sempre problema. Le vrai O problème, verdadeiro problema c'est ne pas savoir donner la solution à un é não problème. saber dar solução a problema. Autrement dit, Em outras palavras, quand le problème n'est pas résolu, quando o problema não foi resolvido, il se transforme en souci. se transforma em ansiedades. Et le souci peut plonger dans les déséquilibres. A ansiedade pode nos trazer em desequilíbrios. Je reprends ma phrase.
Vou repetir Quand a minha le frase. problème n'est pas résolu, Quando o problema não foi resolvido, c'est ça le vrai problème. é o verdadeiro problema. Et ça peut engendrer le souci, et E pode le causar souci peut vous amener à un déséquilibre. ansiedade. A ansiedade pode Voilà levar pourquoi beaucoup de gens ao ont des desequilíbrio. problèmes qui ne sont pas résolus E muita et qui gente sont tem devenus problema des déséquilibrés. que não resolveram o problema que Déséquilibrés sur le plan causaram o affectif, desequilíbrio. sur le plan émotionnel, No plano afetivo, sur le emocional, plan social, no plano social, sur le plan familial, no plano familiar, sur le plan spirituel, no plano espiritual. parce qu'ils n'ont pas pu résoudre leurs problèmes. Porque não conseguiram resolver seus Donc problemas. lorsqu'on résout un problème, Quando resolvemos on ne problemas, peut pas être dans des déséquilibres. não podemos estar em desequilíbrio. C'est ça qui était le cas d'Amnon. E isso foi o caso para o En amor. fait, Amnon devient malade. Amnon tornou-se doente. Il devient malade affectif. Ele tornou-se doente no plano L'amour afetivo. lui rend malade. O amor lhe tornou Et doente. ce problème devient insoluble. Ele, o problema tornou-se sem solução. Devient difficile à résoudre. Difícil a resolver. Bible du Seigneur, parce qu'il n'a pas de solution. Porque não tinha solução. Parce qu'il n'a pas la solution. Porque ele não tem solução. Tel est le cas de beaucoup de gens aussi. Tal é o caso para muita gente. Qui sont les fils du roi. Que são filhos do rei. Qui sont devant la face de Dieu. Que estão na presença de Qui Deus. viennent au culte à chaque moment. Que vêm ao culto todo momento. Mais parce qu'ils ont des problèmes. Porque tem problema. Ils sont devenus des déséquilibrés E spirituels. tornaram-se desequilíbrio. Tellement qu'ils ont des problèmes. Tem sempre Ils problemas. ont des soucis en Eles permanence. têm inquietações. Des soucis qui les déséquilibrent. Inquietações Parce permanentes. qu'ils n'arrivent pas à donner solution. Ele não chega a encontrar soluções. Laissez-moi vous dire ce matin. Deixa-me te dizer. Il y a un homme. Há homem. Il y a un homme. Há homem. Il y a un homme qui est capable de vous donner la solution ce Que é matin. capaz de vos dar solução nesta manhã. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Vous savez, il arrive souvent de penser E cada vez que nós pensamos et de croire parce que qu'on n'est pas capable de trouver la solution, c'est qu'il n'y a pas de solution. é porque não chegamos a encontrar solução porque não há solução não. Ça nous arrive parfois, E às vezes acontece, on ne sait pas trouver la solution. não chegamos a encontrar On solução. croit et on pense qu'il n'y a pas de solution. Acreditamos, pensamos que não há uma solução. Non. Não. Même si on n'a pas apparemment de solution, Mesmo se aparentemente mais je não há vous dis, il y a solução, toujours des solutions. eu vos digo há sempre uma J'aimerais dire à une solução. personne ce matin Eu vou dizer uma pessoa nessa qui est en manhã train de se soucier, que tem- de s'inquiéter, que tem alors que le ansiedades, fils du roi, que- de savoir que pour ton problème, Ser il y a une filho do solution. rei, Oh, j'aimerais te dire para qu'il y a o une teu problema há uma solution. solução. Pour ton problème, il y a Para toujours o une teu solution. problema há sempre uma Ne solução. t'inquiète pas. Não te Ne inquieta. t'inquiète pas outre Não te mesure. inquieta. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Há Deus no céu. Il y a un Père au ciel Há Pai no céu. qui est là pour nous offrir des solutions. Ele está lá para nos dar solução. Même si apparemment, Même si il n'y a rien aparentemente comme solution. não há nada para Mais je vous solução. dis, Eu vos digo, c'est Dieu-là esse Deus a des conteneurs de solutions é contentor de qui cherche soluções des problèmes. que serve para Ce matin, resolver quel que soluções. soit ton problème, ce Dieu est capable de résoudre ça. Deus é capaz de resolver o teu problema. Alléluia. Amém. Vous savez pourquoi on tombe dans les soucis? E sabe por que nós caímos nas ansiedades? Souvent, on tombe dans les soucis Nós caímos nas ansiedades. ou ce qui nous fait tomber dans les soucis, Ou aquilo que nos faz cair na ce sont preocupação. les trois fardeaux essentiels. E são os fardos essenciais. Ces fardeaux, je les appelle le passé, Essa carga é o pensamento, je les appelle le présent o presente et le futur. e o futuro. Beaucoup de gens tombent dans les soucis E muita gente cai na à cause de leur ansiedade passé. por causa dos seus pensamentos. Dans le passé, ils ont tellement essuyé des déceptions. No seu passado tinha decepções. Dans le passé, ils ont tellement essuyé des échecs répétés. No passado tinha derrota repetida. Dans le passé, ils ont tellement connu de mauvais actes. No passado conhecia maus actos. Dans le passé, ils ont tellement connu des occasions ratées. No passado tinha a oportunidade Et falhada. ils pensent qu'ils ne peuvent plus avoir de solution. Ele pensa que não terão soluções. J'aimerais rassurer une personne ce matin. Eu quero assegurar uma Même pessoa. s'il y a un fiancé, une fiancée qui t'a abandonné dans le Mesmo se é passé. noivo, uma noiva que te Même abandonou. si tu as raté un voyage dans le passé. Mesmo se falhou com uma Même si tu viagem. as perdu quelque chose dans le passé. Mesmo se perdeste Ne alguém. t'inquiète pas. Mas não te Le inquieta. passé n'a pas emporté ta vie avec toi. O passado não levanta Oh, pour le passé, on ne peut que tirer des leçons.
leçons. Para o passado vamos tirar Je dis que lições. pour le passé, Para o passado on ne peut que tirer des leçons. vamos tirar as lições. Mais le passé n'a pas emporté ta vie. Mas o passado não levou a Tu sua vis vida. encore ta vie avec le Seigneur Estás a aujourd'hui. viver a tua vida com o Senhor Peu hoje. importe les occasions ratées. Não importa as Peu oportunidades importe falhadas. ce qui a, n'est-ce pas, ce qui a fait ton échec la fois passée. Peu importa aquilo que fez a tua Dieu derrota nas est passadas. capable. Deus é capaz De t'octroyer la solution ce matin. de te dar a solução nesta manhã. Le deuxième fardeau O segundo fardo qui nous plonge dans les soucis, que te leva na c'est le présent. preocupações é o presente. Bien, mais le Seigneur, Bem, amados senhores. le présent, c'est la situation que tu vis O maintenant. presente é a situação que você está a viver agora. Ce sont les besoins réels et vitaux que tu as, Essa é uma necessidade vital e qui ne real. sont pas satisfaits aujourd'hui. Que não são satisfazentes, que você não Il consegue y a beaucoup de satisfazer gens hoje. qui prient. Há muita gente que Il y a ora. beaucoup de gens qui viennent devant le Seigneur. Há pessoas que vêm dentro do Senhor. Mais quand tu lui vois, il est présent aujourd'hui. Mas no presente dele hoje, Quand tu lui vois la vie qu'il mène aujourd'hui, quando você constata a vida que ele está ils levando te hoje, disent, mais nga pende suki nanga. para mim também já findou para mim. Comment je peux m'en sortir? Como é que eu vou Avec sair tout ce desta que j'ai situação? comme avalanche de problèmes. Aquilo que eu tenho como muitos Avec problemas. tout ce que j'ai comme montagne de difficultés. Aquilo que eu tenho como montanha de dificuldades. Qui va me faire sortir de ces problèmes-là? Que vai me ajudar para sair neste Donc la situation problemas. présente A situação presente peut aussi constituer une source de soucis pour chacun. pode também constituir também o assunto de J'aimerais te preocupações. rassurer. Eu quero assegurar-te. Ton passé O teu passado est passé. já passou. Tu n'as qu'à tirer des leçons. Você que tem que ter Mais dans le lições. présent, Mas nesse presente, ne t'inquiète pas. não te Parce qu'il y inquieta. a un Dieu au ciel Que é um Deus no céu qui veille sur notre vie. que está vigiando sobre a nossa Il y a un vida. Dieu au ciel Há um Deus no céu qui veille sur chaque pas de notre que está existence. vigiando sobre o nosso passo. Qui connaît tes difficultés. Que conhece as suas Qui connaît tes dificuldades. problèmes. Que conhece os seus Et qui problemas. sait comment il va les Que résoudre. sabe como é que irá os Ne resolver. regarde pas ce qui t'entoure. Não, olha aquilo que está ao redor. Ne regarde pas Ele les é ao seu combats redor. que tu es en train de connaître aujourd'hui. Les combats que tu subis aujourd'hui. O combate que você está a subir hoje. Parfois tu es rejeté dans ta famille. Parfois tu es rejeté dans la famille. Talvez você é rejeitado da sua Parfois tu família. as des maladies entre parenthèses incurables. E talvez você tenha Peut-être uma aujourd'hui tu es doença en que não train tem de cura. subir des pressions et des pressions. E você está a subir pressões e pressões. Tu as beaucoup de stress aujourd'hui. E você tem muito estresse hoje. À cause de la vie économique que nous menons. É por causa da vida econômica que estamos a levar. Bien aimé le Seigneur. Bem amado do Senhor. J'aimerais te rassurer. Eu vou assegurar-te. Il y a un Dieu au Há um Deus no ciel. céu. Tu es le fils du roi. É o filho do rei. Tu es le fils du Tu roi. é o filho do rei. Il y a un Dieu qui prend contrôle Há de ta um Deus vie. que toma controle da sua vida. Alléluia. Amém. Mais le troisième niveau de souci Terceiro nível de vient de notre preocupações futur. vem do nosso futuro. En fait, le futur c'est quoi? O futuro é o quê? Le futur c'est l'anticipation ou la projection du présent. O futuro é a antecipação ou a projeção do presente. Quand je parle du futur, Quando falo do je futuro, vois la projection de ce qui deviendra. eu vou a projeção daquilo que eu vou me tornar Je amanhã. vois l'anticipation ou les rêves que tu as. Vejo a antecipação ou sonho que eu tenho. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont plongés dans les soucis aujourd'hui, Há pessoas que hoje que estão na qui ne font preocupações, que maigrir aujourd'hui. que estão a emagrecer Parce hoje. que quand tu vois leur vie maintenant, Porque quando ele repara a sua vida hoje, aujourd'hui il n'a rien. hoje ele não tem nada. Il se dit, mais si aujourd'hui je n'ai rien, et demain? Ele diz que se hoje não tem nada e amanhã. Vous savez, le futur, O futuro c'est une inconnue. Hein? é uma coisa desconhecida. Inconnu, on ne connaît pas le futur. É um xixi, é uma coisa Personne desconhecida. n'est-ce pas, n'a la maîtrise du futur. E ninguém entre nós domina o futuro. Mais on peut connaître le présent. Mas podemos conhecer o presente. On connaît ce qu'on vit aujourd'hui. E conhecemos aquilo que vivemos Et hoje. si déjà ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas reluisant, E se aquilo que nós vivemos hoje não é bom, si déjà la vie que tu mènes maintenant là a vida que você está a levar agora est déjà problématique, é já uma vida problemática. déjà là vous voyez votre futur sombre. E ali já você vê já um futuro sombro. Alléluia. Alléluia. Futuro escuro. Parce que maintenant là, Porque agora vous manquez de ressources. você falta Vous manquez os d'assurance. recursos. Vous vivez dans l'incertitude. E você vive na incerteza. Et vous vivez, n'est-ce pas, dans des difficultés. E você vive nas dificuldades. Imaginez-vous une sœur qui a déjà atteint 30, 40 ans, E imagina uma irmã que atingiu 30, 40 anos. qui n'a pas de mari.
que não tem marido. Déjà aujourd'hui, elle a des problèmes. Hoje ela tem problema. Maintenant, il s'est dit, mais si aujourd'hui j'ai un Ele problème, diz que hoje você tem problema. mais l'année prochaine, est-ce qu'il y aura des gens? Mas é que Est-ce qu'il y a une personne? o próximo ano vai Parce ter uma que mon pessoa. âge va toujours augmenter. Porque a minha idade vai aumentar. Et si elle se met à penser à cela, Se ele começa a pensar nisso, ça peut lui plonger dans les soucis. pode lhe colocar na ansiedade. Et ça peut lui faire croire qu'il n'y aura pas de solution à son problème. Pode lhe fazer pensar que não haverá solução ao seu Alors qu'il y a problema. un Dieu au ciel Enquanto que há Deus no céu. qui dit que je connais le projet que j'ai formé Que diz sur que eu vous. conheço o projeto que eu fiz sobre vós. Je connais le projet que j'ai formé sur Eu vous. conheço o projeto que Je eu vais le dire à formei. une personne. Eu vou dizer a uma pessoa aqui. Ce matin, il y a un Dieu Desta manhã qui Deus a formé des projets sur ta vie. que forma projeto Ce sobre Dieu si. a des projets sur ta vie. Esse Deus tem projeto sobre Ce si. Dieu a des projets sur ta vie. Esse Deus tem projeto Je sobre sua répète vida. encore. Eu repito. C'est Dieu Esse Deus a des projets tem projeto sur ta vie. sobre a tua La vida. Bible ajoute. A Bíblia Ce sont des projets de bonheur. São projetos de Ce sont des felicidade. projets de paix. São projetos de Des paz. projets d'espérance. Projeto de esperança. Oh, des projets d'espérance. Projeto de esperança. Je vais te dire à une Eu personne vou dizer a uma que pessoa. c'est Dieu en qui tu as cru. Esse Deus que você Toi sobre. qui es fille du roi, Você que é filho do toi rei. qui es fils du roi, Você que é filha do ne rei. t'inquiète pas pour ton demain, Ne t'inquiète pas ne pour t'inquiète amanhã. pas pour ton avenir, Ne t'inquiète pas pour parce ton qu'il futur. y a un Dieu au Porque há Deus no ciel céu. qui contrôle toutes les choses. controla Il y a todas as un Dieu coisas. au ciel Há Deus no qui céu. a des projets pour ta vie. Que tem projeto para a Il y tua a un vida. Dieu Há Deus. pendant que tu es en train Quando você está na de carteira. t'inquiéter maintenant, il y a un Dieu au ciel. Há Deus no céu. Il y a un Dieu au ciel. Deus no céu. Il y a des projets Tem projetos pour ta vie. para a tua vida. Il y a un Dieu au ciel Há Deus no céu. qui a un projet merveilleux Que tem pour ta vie. projeto. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Là, je parlais des soucis. Ali falava da preocupação. Parce que Amnon était plongé dans les soucis. Porque amor foi À cause de son problème. Por causa dos seus problemas. Mais écoutez-moi. Escuta-me. Écoutez-moi très bien. Escuta-me. L'important dans la vie. A importância na vida. Je veux que tu puisses bien souligner. L'important dans la vie O importante na vida n'est pas de tout savoir, não é de saber tudo, mais de savoir où se trouve la solution pour ton problème. mas é de saber onde se encontra a solução para o teu problema. Non, tu n'as pas compris. Não, você não entendeste. Tu n'as pas compris. Você não compreendeste. Laissez-moi encore répéter ça. Deixa-me L'important dans la vie O importante na vida n'est pas de tout savoir, não é de saber tudo, mais de savoir où se trouve la solution pour ton problème. mas de saber onde que encontra a solução para o teu problema. Parce que tu ne sauras pas. Porque não saberá. Vous savez, moi, avant de venir ici, Sabe que eu antes de vir aqui, j'avais dit il faut que je vienne à Luanda. eu devia vir aqui em Luanda, Mais il n'y avait pas de complications. mas havia complicação. Comment je peux venir? Como é que eu vou chegar? Parce qu'il faut remplir, il faut remplir, il faut remplir, il faut remplir. E você tem que preencher. Mais une chose est vraie. Mas uma coisa é Je verdade. ne savais pas. Eu não sabia. Alors qu'il y a une solution quelque part. Havia uma solução em certo lugar. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Bien, mais le Seigneur, Bem amado do Senhor. même si tu te mets à réfléchir par rapport à ton problème, Mesmo se você começa a refletir sobre os seus tu ne problemas, sauras pas tout savoir. não saberá tudo. Non, tu ne sauras pas. Não saberá. Ce n'est pas ça ce qui est plus important. Não é aquilo que Ce é qui est plus importante. important, Aquilo que é importante. c'est de te focaliser par rapport à où se trouve la solution à ton De problème. ter o foco onde que se encontra C'est ça, ce qui est a plus solução important. do teu problema. Autrement dit, il est impossible de tout savoir, É impossível de saber tudo, mais de savoir que la solution à son problème a une adresse. mas de saber que a solução ao teu problema tem um endereço. Il est impossible de tout savoir. É impossível de saber tudo. Oh, mais ce qui est intéressant, Aquilo que é il faut interessante savoir é que preciso la saber solution à ton problème a solução ao teu a problema une adresse. ao endereço. A une adresse. Ao endereço. Je vais vous donner un exemple. Eu darei um exemplo. Vous connaissez l'histoire de Ruth. Conheço a história de Elia. Ruth avec Naomi. De Elia com a Ruth a qui a Ruth com Naomi, perdu son mari. que perdeu a sua. Ruth a perdu son mari. A Ruth perdeu o seu Alors qu'il est marido. déjà marié. E Naomi a dit, moi je vais retourner chez nous. Naomi disse que eu vou voltar em Israel. Je vais rentrer chez nous à Bethléem. Eu vou voltar em Betlém. Parce que Dieu nous a visités. É porque Deus nos visitou. Orpa est rentré. E Orpa voltou. Mais Ruth a dit, je ne rentre pas. Mas a Ruth disse que eu não volto. Si vous lisez la vie ou cet épisode-là, c'est très compliqué. E se você acompanhar esse episódio, é complicadíssimo. Écoutez ce que Naomi va dire à Ruth. Escuta aquilo que Naomi vai falar a Ruth. Toi qui t'attaches à moi, É você que quer se apegar a mim. regarde mon âge. Olha a minha idade. Même
si je me remariais E mesmo se você for casar de novo, et que Dieu me fait grâce d'avoir un enfant, que Deus me faz graça para ter filho, mais cet enfant va encore grandir. esse filho tem que Mais crescer. regarde ton âge. E veja a tua idade. C'est impossible. É impossível. Voilà pourquoi moi, Naomi, ta belle-mère, je te supplie, retourne. Eu, Naomi, a sua sogra, suplico te volta no teu país. Mais Ruth Mas a Ruth ne voyait pas son problème. não via seu Ruth problema. voyait A Ruth via que son problème a une adresse. o seu problema tem Voilà endereço. comment elle va régler ça. E vê como foi Voilà comment elle va résoudre. E como é que vai ser resolvido. Elle va dire ceci. Ele vai dizer assim. Ah, elle va dire ceci. Ele vai dizer assim. Je m'attacherai à toi. Eu vou me apegar assim. Ton Dieu Teu Deus sera mon Dieu. será meu Deus. Là où tu mourras, Onde que tu mourras, c'est là où je mourrai Onde que aussi. você morreu, onde que também Alléluia. Amém. Là où tu iras, Onde que tu c'est là irás. où moi j'irai Onde ici. também que irei. Peu importe Peu importe. ma difficulté, peu importe mon problème. Mon problème. Moi je m'attacherai à Mas eu toi. vou me apegar J'irai assim. avec toi. Irei Où contigo. tu iras, Onde tu irás, j'irai avec toi. eu também irei. Où tu demeureras, Onde que vai je permanecer, demeurerai. eu também vou Où tu permanecer. mourras, Onde vai je morrer, mourrai avec toi. eu também morrerei Ton ali. Dieu Teu Deus sera mon Dieu. será meu Deus. Il a compris que son entendeu problème, son problema. son problème Seu problema avait une solution. tinha uma solução. Mais la solution en A question solução em questão passait par le Dieu de Naomi. Passava Si pelo elle Deus s'attachait au de Dieu de Naomi. Naomi, elle s'attache à son Dieu. apegava Ah, ao Deus de l'adresse était Naomi. le Dieu de Naomi. Deus de Naomi. Si je m'attache, Se se apegar a Deus de Naomi. Se eu vou me apegar a pessoa que eu vejo agora. Aquele que eu vejo agora. Vou me apegar a seu Deus. Porque ele me disse: onde que tu irás, eu também irei. Onde eu vai morrer, morrerei lá também. O teu Deus será o meu Deus. Ele entendeu que tinha endereço no seu problema. Amém. Alléluia. Amém. Il a compris Ele entendeu que sa solution avait une que a adresse. sua solução tinha endereço. C'est ce que Amnon n'a pas compris. É aquilo que Amon não entendeu. Amnon était rempli de problèmes d'amour. Amon estava cheio de problemas de amor. Pour lui, il fallait, Para n'est-ce ele, pas, aller avec sa sœur. era preciso sair, deitar-se com sua Mais il a irmã. oublié, Mas ele esqueceu. il est fils du roi. Ele é filho do rei, Et qu'il y a une adresse. que tem endereço. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Malheureusement, beaucoup de chrétiens E, embora muitos cristãos n'assimilent pas cette vérité. e não estão a compreender essa Nombre de verdade. chrétiens oublient et paniquent devant les situations. Oh, há muitos cristãos que ficam em pânico perante os Amnon problemas. était paniqué. Amor vivia no pânico. Quand vous lisez le texte au verset 2, Quando você lê o il est dit texto, Amnon était tourmenté. no versículo 10, o amor foi tormentado. Amnon était tourmenté par son problème. O amor foi tormentado. Tourmenté par son problème affectif. Tormentado por seu problema Parce qu'il n'avait afetivo. pas d'adresse. Porque não tinha endereço. Mais Amnon avait oublié une chose. Mas Amnon esqueceu uma coisa. C'est que Amnon a oublié, O que Amnon esqueceu? il a oublié son identité. Esqueceu a sua identidade. Parce que Amnon n'était pas n'importe qui. Amnon não era qualquer tipo de pessoa. Amnon était le fils du, Amnon era o filho do rei. était le fils du. Era o filho do. Il avait oublié son identité. Ela esqueceu-se da sua C'est ça identidade. malheureusement le problème de beaucoup de gens. Infelizmente é o problema de muita gente. Ils sont les fils de Dieu. Eles são filhos de Deus. Elles sont les filles de Dieu. Eles são filhas de Mais Deus. devant les problèmes, ils se tourmentent. Perante os problemas Ils se ficam atormentados. paniquent. Ils oublient leur identité. no pânico. Parfois, ils peuvent faire n'importe quoi. Ele começa a fazer qualquer Alors tipo de que ton identité, coisa. c'est le fils du roi. Sendo filho do rei. Tu es le fils du roi. Tu és filho do rei. Tu es le fils du roi. Sendo filho do rei. Parfois, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'un roi. Talvez você não entenda o que é um rei. Vous savez, en grec, le mot roi, Em grego, a palavra rei, le mot seigneur signifie kurios. a palavra senhor significa curios. Kurios signifie celui qui a tout. Curios significa quem tem tudo. Celui qui a tout. Aquele que tem tudo. Kurios veut dire celui qui peut tout donner. Curios quer dizer que é aquele que pode dar tudo. C'est ça le mot seigneur. É aquele o Celui qui a significado. tout. Aquele que tem tudo. Et celui qui peut tout donner. É aquele também que pode dar tudo. Malheureusement, Amnon avait oublié qui est le fils du roi. Infelizmente, Amnon esqueceu que era filho do rei. Quand je retourne dans l'Ancien Testament, E quando volto no Antigo Testamento, rappelez-vous de l'histoire des enfants d'Israël quand ils ont voulu choisir un roi. lembra-se do 1 filho, Samuel 8.
Em Samuel 8, a história do filho de Israel. Dieu va dire à Samuel, E Deus diz a Samuel: dis aux enfants d'Israël diga aos filhos de Israel que le roi qu'il veut choisir là, que o rei que ele quer escolher, il aura le dessus sur tout. ele vai ter domínio sobre tudo. Il va me prendre leurs chèvres. Ele vai receber as suas Il ovelhas. va me prendre leurs enfants filles pour les faire devenir ses femmes. Ele vai tomar as suas filhas virgens para tornar-se as suas mulheres. Ça c'est le droit du roi. Esse é o direito do rei. C'était une image pour dire Era uma imagem para dizer que le roi que perante o rei, pouvait tout faire. que o rei podia fazer tudo. Il pouvait tout donner. O rei podia dar tudo. Alors Amnon avait oublié malheureusement E Amnon infelizmente esqueceu qu'il est le fils du roi que era filho do rei. et que son père c'est David. É que o seu pai era Davi. Son père peut tout faire. O Davi, sendo seu pai, Son poderia père peut tout lui donner. pode dar tudo, pode tudo fazer. Bien, mais le Seigneur, Bem amado do Senhor, si le roi de ce monde se o rei desse mundo peut donner tout à leurs enfants, pode dar tudo a seus filhos, a fortiori Dieu qui est notre Père qui est dans le ciel. e enquanto que o que Deus que nos também pode nos dar A também. fortiori celui qui dispose de nous et qui a toutes les choses. É aquele que dispõe em nós de todas as coisas. A fortiori celui qui a créé tout l'univers. Ele que quando criou todo o universo A poderá também fortiori nos dar celui tudo. qui détient tout entre ses mains. Ele que detém todas as coisas nas suas mãos. Il dit une chose. Ele fala uma Et la coisa chose arrive. e a coisa Il fait chega. sortir de l'eau même dans le désert. Ele faz sair água até no deserto. C'est Dieu. Esse é Deus. Il peut frayer un chemin, Elle- même dans le désert. Elle peut faire un Je caminho connais ce até Dieu. nos desertos. Il fait enfanter des femmes Elle qui pode n'ont pas de nascer utérus, os filhos mais que les não têm enfants restent úteros. là-bas. Les médecins ne comprennent rien. Os Mais médicos não l'enfant est entendem resté nada. là-bas. Mas On ne comprend bebê rien. ficou lá. Ce Dieu est capable capaz de donner ce que tu as besoin. De dar aquilo que tu Parce qu'il est precisas. le roi. Porque ele é o rei. Amnon avait oublié Amnon tinha que son esquecido père est le roi. que seu pai era Il est rei. le fils du roi. Ele é filho do Bien, rei. le Seigneur, Bien, amado Senhor. n'oublie pas ton identité. Esquece a tua identidade. N'oublie pas ton identité. Esquece a tua À identidade. tous ceux qui ont cru, A todos que à tous ceux qui acreditam. ont accepté le Seigneur, todos que aceitam Jesus. il leur a donné Eles le pouvoir o poder de devenir de tornar-se enfant de Dieu. criança de Tel Deus. que tu es là, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de n'importe qui. Não, filho C'est ton Dieu teu Deus. qui est roi. Que é o rei. C'est ton Dieu Deus. qui a toutes choses. Que tem todas as Il a le coisas. monde entier entre ses mains. tem o mundo Ce monde inteiro. lui appartient. Esse mundo lhe Rien pertence. ne lui échappe. Nada lhe Il escapa. contrôle Ele controla. dans le sous-sol. No Il sous-sol. contrôle Ele controla. dans les airs. Na Il terra. contrôle Ele controla. tout ce monde. Todo C'est esse entre mundo tes mains. tem nas Quel tuas que soit mãos. ton problème, il a une solution pour ta vie. problème. Je vais te dire ce matin, Uma solução c'est para o Dieu teu a une problema. solution pour ta vie. Esse é Deus que tem uma J'aimerais dire à une solução. personne qui souffre, Eu vou dizer uma c'est pessoa. Dieu a une solution pour ta Esse é vie. Deus que tem Je uma vais dire à solução une para personne ti. qui est malade, Você que tem c'est Dieu doente. qui peut te guérir. Esse é Deus Je que vais pode dire à une curar-te. personne Essa é uma qui n'a pessoa pas de mari, que não Dieu tem peut maridos. te le donner. Deus Je pode vais dire à une dar. personne qui n'a pas de boulot, Que não tem Dieu est trabalho. capable Deus é de te capaz créer de ter un trabalho. boulot. Um Oh, trabalho. j'aime ce Dieu. amo esse J'aime Deus. ce Dieu. amo esse Deus. Aloko takradase. Palha dos Amatisi likolo. Ele C'est un Dieu Deus. qui lokote a tombolio. Ele Apesio Ele dá uma casa nova. Ce Dieu-là est capable Esse ce Deus é matin. capaz. J'ai dit à une personne, ce Dieu est capable Esse ce Deus é matin. capaz. Ne t'inquiète pas Não te inquieta. par rapport à ta situation. Em Ne relação ao teu t'inquiète problema, não pas te inquieta. par rapport à ta difficulté. relação Ne aos t'inquiète teus pas mistérios. par rapport à ta maladie. Não te Ne inquieta t'inquiète à tua pas. doença. Oh, parce que tu vis des conditions difficiles. você está vivendo as Tu coisas as un difíceis. Dieu au ciel Você tem Deus qui no est céu. ton Père. Que é o teu Qui pai. est ton Père. Que é teu pai. J'aimerais dire à une personne, Eu gostaria de dizer a uma c'est pessoa. Dieu est le roi. Esse Deus é o Il rei. dispose tout. Il a tout entre ses Ele mains. tem tudo nas suas mãos. Il peut te donner. Ele pode te dar. Il peut te donner. Ele pode te dar. Ce que tu as besoin. Tudo que você necessita. Laissez-moi encore vous dire. Deixa eu te dizer. Il y a un épisode Há um episódio. de la parole de Dieu Palavra de Deus. où il y avait une loi. Havia rei. Les filles de Tchélopat. O filho de Tcholopata. Il y avait une loi en Israël. Havia uma lei na Et Israel. les femmes
femmes ne pouvaient pas hériter. que as mulheres não podiam herdar. Ces 5 filles Essas 7 de filhas de Tchelophat Tchelophat ont déclaré leurs droits. reclamaram Ils os sont seus allés à direitos. Moïse. Foram Ils ont dit à Moisés. Moïse, Moisés. notre papa est Nosso mort. pai é morto. Il a laissé des héritages. Deixou heranças. Mais la loi A lei. nous contraint Mas pour qu'on ne puisse pas accéder à Para que não l'héritage. possamos acceder à Nous herança. voulons Nós queremos accéder à notre héritage. acceder à nossa Il y herança. avait une loi. Havia uma Moïse lei. est monté. Moisés Quand il est rentré, Dieu lui a dit, Deus lhe disse, les filles ont filles le Seigneur, Dieu est capable Deus é capaz d'enlever les lois, de de tirer faire les sauter leis. les lois Deus qui é capaz t'empêchent que te pour que tu impede sois celui que tu vas être. você- Dieu est capable de ce Deus é matin capaz de essa manhã faire sauter les lois, de transformer- les lois qui sont établies, transformer a les lei lois qui te estabelecida, bloquent, as les leis lois que qui te te bloqueiam, limitent, pour que que te tu limitam, accèdes para que eu à ta accède bénédiction. na tua bênção. Alléluia. C'est Dieu est capable ce matin. Esse Deus é capaz nessa Il manhã. est capable ce matin. Ele é capaz nessa Il manhã. est capable ce matin. Ele é capaz Je nessa viens manhã. te prêcher un Dieu réel. Eu quero te pregar Deus Un real. Dieu réel. Deus real. Un Dieu réel. Deus real. Qui n'est pas mort. Que não é morto. Qui fait des miracles. Que faz milagre. Qui fait sauter des lois. faz sa- C'est Dieu est capable faz tirar a lei. de mettre d'enlever les lois De tirar as leis. pour que tu accèdes à ta Para que tu bénédiction. possa aceder à sua bênção. Alléluia. Amen. Oh, ce qui est intéressant encore. Aquilo que é interessante mais. Ce qui est plus intéressant Aquilo que é encore. mais interessante. Amnon a oublié Amnon sa esqueceu deuxième identité. a sua Il n'était identidade. pas seulement le fils du roi. Não era o filho do Il rei. était aussi, le roi était son père. Ah, o rei era o seu pai. Alléluia. Le roi était son O rei père. era o seu Il pai. était roi, Ele était- mais il était ele era aussi son père. Oh, o rei era Écoutez-moi o seu bien. pai. Il y a Escuta bem. beaucoup d'enfants de Dieu. Há muito filho de Deus. Ils sont comme ces garçons. Eles são tipo esse Ces moços garçons de l'histoire de l'enfant prodigue. do filho pródigos. L'enfant prodigue Criança pródigo. a pris tous les biens. Recebeu todos os Il est bens. parti avec. Ele foi com eles. Quand il a compris Ele qu'il avait tout dilapidé, il s'est dit, j'ai mon père. gastou tudo. J'ai mon père Eu tenho meu pai. qui a tous les biens. Que tem todos os Je bens. rentrerai. Vou voltar. Ah, je vais rentrer. Vou voltar. Bien, mais le Seigneur, tu peux rentrer à Mas ton tu père. pode voltar ao teu Parce pai. que le Dieu que tu sais, Porque il est ton ele père. é teu pai. Écoutez-moi bien. Escuta-me bem. La mauvaise attitude A má atitudes du grand frère de l'enfant prodigue. do filho mais velho Quand il da revient du criança champ, pródigos. il revient du champ, Quando ouviu a il música, entend la musique. ele ouvia a música, Il appelle un serviteur. ele chama Il os dit, servos. qu'est-ce qui se passe dans la parcelle? O que está acontecendo lá no quintal? On lui informe. Foi informados. Il y a ton petit frère là. O seu ton irmão petit menor, frère là, ce bandit là, aqueles bandidos, qui a réclamé tout et qui est parti. que gastou todo o dinheiro, C'est lui qui est rentré. ele que voltou em casa. Et ton père E o teu pai a organisé un grand festin pour lui. organizou uma grande festa para ele. Mais écoutez l'attitude de ces garçons-là. Escuta as atitudes desse moço. Il a refusé de rentrer à la maison. Ele negou de voltar em casa. Il a refusé. Ela negou de voltar em casa. Et vraiment, le rapport est arrivé chez le papa. E o relatório chegou a teu pai. Ton fils a refusé de rentrer. O teu filho negou de Mais voltar. pourquoi? Por quê? Ce qui est intéressant, O que é interessante? écoutez la parole du papa. Escuta a palavra do pai. Oh, Mais ce qui est à toi, ce qui est à moi, et aussi à mas aquilo que está em mim pertence a mim, também pertence a ti. ce qui est à moi, Aquilo que est pertence aussi a à mim toi. também pertence a ti. Ces garçons étaient ignorants. Esse moço foi ignorante. Parce qu'il dit, chaque jour, je savais que toi, tu ne me fais rien. Alors que pour ton bandit là qui est rentré, tu as organisé des histoires. Ne pas dire mon fils, mais tout ce qui est à moi est à toi. Todos os dias estou contigo, mas não me dá nada. Mas esse bandido que Malheureusement, voltou, il y a organiza beaucoup as d'enfants coisas. comme ça. Há muitos filhos assim. Beaucoup d'enfants de Dieu comme Muitos filhos de Deus ça. assim. Ils oublient que tout ce qui est à Dieu Eles esquecem que tudo que tem a est à nous. Deus pertence também a nós. Ce qui est à Dieu Aquilo que est pertence à a nous. Deus também pertence a nós. Écoutez-moi bien. Escuta-me bem. Jésus est l'héritier. Et nous sommes des co. O Jesus é Deus e nós somos cordeiros. Parfois, tu ne connais pas ta position.
Talvez você não conheça a sua posição. Parfois tu ignores ta vraie identité. Talvez você ignore a sua verdadeira Voilà identidade. pourquoi tu es en train de paniquer à tout bout de champ. E você fica em pânico em todo momento. Eu, a minha idade já foi. Mano, A idade foi aonde? A pessoa que tem idade existe. Vous savez, ce matin, je parlais avec un de mes neveux qui est ici. Nesta manhã eu estive a conversar com meu sobrinho, dos meus sobrinhos que está aqui. Oncle, tu es arrivé comme je dis, je suis arrivé par avion. Il dit, tu as beaucoup d'argent. Tu chegaste como? Eu cheguei pela via aérea. Tio, você tem muito dinheiro. Na avion. No avião? Você costuma mentir. Pour um bom avião, isso é comércio, hein? Esse dinheiro do avião é comércio. Je lui ai dit, c'est Dieu qui m'a fait faveur. Ele disse, Deus que me fez favor. Il est le même pour toi aussi. Ele é o mesmo também para ti. Il est le même pour toi aussi. Ele é o mesmo também para ti. Reconnais seulement ton identité. Reconnaisse son Ce qui est à lui est à toi. Est-ce qu'il y a une personne qui peut frapper la poitrine pour dire ce qui est à Dieu est aussi à moi? J'aimerais voir une personne qui a compris cela et qui frappe la poitrine, qui dit ce qui est à mon Père est aussi à moi. Ce qui est à Dieu est aussi à moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Entende? Vous comprenez? Está a compreender que l'histoire que je viens de raconter ici, que a história que acabei de je le contar, prêche autrement. eu prego também de uma outra Voilà forma. pourquoi j'ai dit, É porque eu digo, c'était l'idée à Simamabe. é uma história que vou pregar de uma outra forma. De uma má forma. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on lit seulement ces textes, on voit seulement Ekoboya. o adultério do Moi je vais plus loin pour dire que Amnon. On a rappelé à Amnon. Quand vous allez rentrer à la maison, relisez les textes. On a rappelé deux fois à Amnon. Même par Tamar qui était sa demi-sœur. Et même par Tamar. Je ne voudrais pas que tu puisses coucher avec moi comme ça. Papa est là. Dis seulement à papa. Diga somente à maman. Évidemment, quand vous lisez ce texte, c'est un problème d'inceste. É problema do incesto. Mais je vous ai dit, le roi est capable de révoquer une loi. De revocar a lei. Vous savez, Dieu, pour que Christ arrive, Dieu a brisé la loi naturelle. Para que Cristo possa chegar, Deus quebrou a lei natural. Marie demande comment cela va-t-il se faire. Maria perguntou como que isso ia acontecer para mim ficar concebida. Dieu n'est pas toujours obligé de passer par ce que nous pensons ou par des lois naturelles. Deus não é obrigado a passar aquilo que nós pensamos ou pelas leis naturais. Dieu est Dieu. Deus é Deus. Dieu est Dieu. Deus é Deus. Il peut te faire passer sur une voie compliquée, mais il te fait passer parce qu'il est Dieu. Pode passar numa via complicada porque ele é Deus. Je prie que ce Dieu vous fasse entrer dans la loi d'exception. Tu n'as pas compris. Que ce Dieu vous fasse entrer dans la loi de l'exception. Tout le monde passe par ici, mais toi tu passes par là. On te pose la question, comment as-tu fait pour arriver là-bas? Non, tu as Dieu au ciel. Tu as un Père au ciel. Il est capable de te faire passer sur des voies exceptionnelles. Que celui qui accepte cela, lui arrive. Que celui qui accepte, lui arrive. Si tu l'acceptes, qu'il t'arrive. Que Dieu te fasse entrer dans la loi d'exception. Dans la loi d'exception. Dans la loi d'exception. Au nom de Jésus. Dis seulement à papa. Dis seulement à papa. Dis seulement à papa. Dis seulement à papa. Ne me viole pas. Papa est la solution. O papa está aí. Ele é a solução. Papa est la solution. Tu as un Dieu au Père. Você tem pai. J'aime la parole de Dieu. Jésus va nous dire, notre Père nosso Pai dans que está no céu.
Il est notre Père. Ele é nosso Pai. Notre Père. Ele é nosso Pai. Il est notre Père, c'est Ele é Dieu. nosso Pai. Il est capable ce matin Ele é capaz nessa de te manhã faire entrer de te fazer dans entrar la loi d'exception. na lei da exceção. Tout le monde entre par ceci. Todo Toi, mundo tu entres par une entra. autre voie. E você entra numa outra via. Et les gens te disent, mais comment as-tu fait? Aí essa pergunta, Je como é ne que tu sais pas fizeste? comment j'ai fait. Eu não sei, também me fizeram. J'arrive à l'aéroport ici. Eu chego aqui no aeroporto. On regarde mon passeport. Olha meu On me passaporte. regarde. Me olha para mim. On regarde le passeport. Olhava On para me regarde. olhava para mim. Vraiment, on appelle encore un autre agent. E chama mais outra pessoa. Il vient. Ele chega. Il me regarde. Ele Moi, me je fixe olha. les yeux. Il me regarde Eu sou encore. filho de Deus. Está a olhar para mim. Mon frère connaît ce que je suis en train de parler. Il connaît ce que je suis en train de parler. Ah, ele conhece aquilo que eu estou Il connaît très bien. a explicar. Il dit, mais on me regarde comme ça. Olhava para mim, reparava assim o passaporte. Parfois, il voit mon visage. Hein, il dit, mais Às vezes vê a minha cara. il est un peu petit là. Ah, ele é pequeno, hein? Détrompez-vous. É. Não se engana. J'ai le corps de notre papa. Eu tenho o corpo do meu pai. Alléluia. Amém. J'aimerais terminer, bien Seigneur. Eu queria terminar. J'aimerais finir. Eu queria encerrar. Amnon. Amnon N'a pas compris não entendeu son identité. a sua identidade. Que David était le roi, Que Davi era o rei mais David était aussi son père. e Davi também era o seu pai. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado dos senhores. j'aimerais te dire Eu queria dizer-te, qu'il n'y a rien qui ne soit incapable à Dieu de résoudre comme problème. não há nada que era impossível para Deus ver como problema. Si Dieu est capable de tout résoudre. Esse Deus é capaz de tudo resolver. Quel est ton problème ce matin? Qual é o teu problema esta manhã? N'enferme pas Dieu dans tes formules. Não coloca Deus nas suas fórmulas. Il y en a qui enferment Dieu dans des formules. Há Deus que coloca Deus nas suas fórmulas. Ils sont comme le général Naaman. Eles são como os generais. Il vient chez Élisée. E vem ter com Eliseu. Il dit, moi j'ai pensé. Eu pensava. Je pensais qu'il allait sortir. Eu pensava que o profeta ia sair. Il allait. Ele ia. Alors qu'on lui a seulement dit, va te laver. Ele disse que vai somente tomar banho. Va seulement te laver. Vai deitar-te. Mais il dit, moi j'ai pensé. Ele disse que eu pensava. Non, ne pense pas. Não pensa. Il faut faire confiance à ton Dieu. Faça a confiança a teu Deus. Il faut avoir cette foi à ton Dieu. Tem que ter essa confiança a teu Deus. Vous savez, la foi c'est quoi? O que é a fé? Je définis la foi par rapport à une illustration. Eu Et je vais- faço a je vais definição clôturer par là. da fé em relação a uma ilustração. La confiance qu'on doit avoir en ses pères et en ses rois. A confiança que devemos ter a esse Deus, a esse rei. Un jour, il y avait un enfant Dia havia filho qui demandait à son père, papa, mais qu'est-ce que la foi? que perguntava a seu pai o que é a fé. Vous savez, les enfants sont très curieux. Os filhos são curiosos. Qu'est-ce que signifie la foi? O que significa a fé? Et papa avait du mal à expliquer à son enfant la foi. E o papai tinha dificuldade para explicar a fé a Parce seus qu'on dit, filhos. mais c'est une ferme assurance. L'enfant ne comprend rien. E o filho não estava a entender essa certeza Alors, une firme. fois, Uma vez, ils habitaient dans un immeuble. ele vivia num sítio Il y a du feu. L'incendie s'est déclaré dans l'immeuble. e havia incêndio no prédio. Papa était au rez-de-chaussée. E o papai estava no baixo, lá no pátio. Là, il y avait le feu qui brûlait. E ali havia fogo L'enfant était seul là-bas. que estava a arder. O filho estava sozinho. L'enfant commence à crier. E o filho começa a gritar. Il est dans le balcon, il regarde. Ele estava lá, Tellement qu'il y avait beaucoup de fumée, havia muita fumaça. l'enfant ne voyait plus personne. E o filho, a criança não Le feu s'est via déclaré ninguém. amplement. Estava a arder. Et papa était en bas observant la scène. E o papai estava embaixo a observar a cena. Pendant que l'enfant criait, papa je meurs, papa je meurs. Enquanto que a Papa qui criança était en gritava, bas eu vou s'est morrer. placé juste à la même direction que son fils. Ele estava em direção do seu filho. Et il lui dit, mon fils, jette-toi. Ele disse que meu filho, deita-te aqui embaixo. Le fils qui, papa, je ne te vois pas. Ele disse que papai não vejo. Il dit, je suis là, Não mon fils, vejo. jette-toi. Eu estou aqui embaixo.
L'enfant dit, je ne te vois pas. O filho diz que não te J'écoute ta voix. ouve a sua Mais voz. je suis incapable de te dire. Je suis incapable de te Je ver. suis juste à une direction que toi, je tais-toi. Que estou em direção dele. Vraiment, l'enfant, le feu s'est déclaré. L'enfant a dit, bon, papa, parce que toi tu as Ou dit, porque você disseste, je me jette. agora vou deitar-me. Et il s'est jeté éperdument. Ele deitou-se. Papa était là Embaixo. avec ses deux bras comme O ça. papai estava lá com suas duas Et mãos. l'enfant est tombé sur le cou de papa. E a criança caiu na mão. L'enfant Seu pai. regarde son père. Il dit, papa, c'est toi. E papai, és tu? Et le père profite pour dire, O papai aproveita vous para savez dizer. l'acte que vous avez posé là, A pergunta que tu c'est la fizeste. réponse à votre demande. Qu'est-ce que la foi? É a resposta à tua pergunta. Vous avez écouté la O que parole que é de Dieu. alguém? Tu n'as pas besoin, Ouviste tu a n'as pas palavra. besoin de voir ce Dieu comme ça à live. Mais tu as besoin d'entendre Mais Dieu besoin de ouvir. et de respecter ce que Dieu vous dit Et de respecter. pour que ce que Pour que- Dieu et ce veut Deus. faire dans ta vie devienne une réalité. Pois a Que tua le vida Seigneur seja vous bénisse et O bénisse sa Senhor vos parole. abençoa e abençoa. Est-ce qu'on a peut se sua lever pour palavra. prier le Seigneur? Será que podemos ficar de pé? Alléluia, my God. Glória. Alléluia, my God. Aleluia. Tu as écouté Dieu. Tu as Você écouté ouviste Dieu. Deus. Tu as écouté Dieu. My Você God. ouviste Deus. Qu'est-ce que tu peux dire à ton Dieu O ce que que tu matin? pode dizer a teu Deus? Qu'est-ce que tu peux lui dire ce matin, Bible Que eu vou Seigneur? dizer nesta manhã? Quel est ton problème? Qual é o teu problema? Oui, Dieu est ton Père. Deus é teu Il pai. est ton Père, c'est Dieu. Il est Ele é ton teu Père. pai, ele é teu pai. Il est ton Père, c'est Dieu. Ele é teu pai. Est-ce que tu peux commencer à dire ton problème à pode ton começar Dieu? a dizer. Est-ce que tu peux t'adresser maintenant à ton Dieu pode te par rapport à ta situation? falar Parle-lui ce a matin. Deus em relação Il ao est teu ton Père, problema. il est le roi. Ele é teu Quelles pai. que soient les lois qui sont établies, Bem importa quelles as que leis soient les que lois foram qui ont été estabelecidas établies dans ta famille, dans pour tua que tu família, n'accèdes pas, porque você não là pode- où tu travailles, Onde c'est você Dieu est trabalha. capable Esse Deus de é te capaz. faire monter des promotions. Você Parle à ton levar. Dieu là où tu es. Levar. Alléluia. Prie ton Dieu, mais t'enlève ta voix et prie ton Dieu. My God, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Prie ton Dieu là où tu es. Prie ton Dieu Ora là où teu tu Deus es. onde que tu Prie estás. ton Dieu là où tu es. Prie Ora ton teu Dieu là Deus où onde que tu tu es. estás. Quelle que soit la situation, prie ton Dieu. Peu importe a Quel que situação. soit ton problème, prie ton Dieu. importe o Quel que problema, soit ora ton a problème, Deus. prie ton Dieu. Prie Ora ton teu Dieu. Deus, Je ora ne teu sais pas Deus. ton problème ce matin. Ora teu Deus, Je ne sais ora pas. Tu as quel problème ce matin? Não Je sei ne qual é sais o pas. problema, não Quelle sei est ta qual é o situation ce matin? Qual é a situação Tu nessa es manhã? en train de passer par quoi? Oui, tu es celui qui connaît ta difficulté. Tu es celui qui connaît ta difficulté. Tu es celui qui t'inquiète trop. Prie ton Dieu. Tu es le fils de teu Dieu. Deus, ora Tu teu es la Deus. fille de Dieu. C'est Ora Dieu a est filha de capable. Deus. Prie ton Dieu là où tu Ora es. teu Deus onde Prie que tu ton estás. Dieu. Prie ton Dieu. Ora Lève teu ta Deus. voix. Prie Ora ton teu Dieu. Deus. Ora teu Deus. Alléluia. Ora teu Deus. Rikomoroshe ya baba. Ora teu Deus. Rikemana oboroshe. Ukomobose ya baba. Oh Père, merci. Merci Obrigado, notre Pai. Dieu pour ce matin. Obrigado. Merci pour ta parole, oh Dieu. Obrigado pela tua Tu veux que nous palavra. puissions te faire confiance, Obrigado papa. porque vai Que te tu es dar le Dieu confiança. qui a la solution à Deus nos que tem problèmes. a solução dos Tu es le problemas. Dieu qui a la solution à nos difficultés, que tem Seigneur. a solução dos Tu connais ma problemas. soeur. Tu connais mon frère, Seigneur. mon Tu irmão. connais Jésus-Christ. Tu connais Tout ce qui est en train Jésus-Christ. de passer dans sa vie. Alors que toi, tu es le roi. Tu es capable, Jésus, de tout donner, Jésus. Oh, à nous qui nous le Père de gloire. Voilà pourquoi nous venons à toi ce matin. Père de gloire, dirige ton regard sur ta fille. Dirige ton regard sur ton fils qui est venu ce matin pour toi. Oh, qui t'a fait confiance. 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 Ce matin, tu connais Jésus. Tu connais Jésus. Père de gloire, fais-lui grâce encore ce matin. 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas où tu passes. Par quelle voie, par quelle voie. Je ne sais pas par quel Seigneur. Tu passes quelle difficulté. Je ne sais pas. Peut-être si tu lamentes trop. Tu t'inquiètes trop. Tu ne sais où aller. Tu ne sais quoi faire.
Alors que tu as un papa ce matin. Alors que tu es un papa ce matin. Alors que tu es le fils du roi. Alors que tu es la fille du roi. Prie ton Dieu. Parce que ce qui est à Dieu est à toi. Je veux que tu pries maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Entrez en profondeur devant Dieu. Prie maintenant. Entrez maintenant devant la face de ton Père. Entrez maintenant devant la face de ton Père. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu as. Dis-lui ce que tu as besoin. Dis-lui. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père ce matin. Parle à ton Père ce matin. Alléluia. 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 Il est là, il est là. Il n'est pas loin de toi. Dieu est avec toi. Tu n'as pas raison d'avoir une mine piètre ce matin. Tu n'as pas raison de maigrir dans ta vie. Tu n'as pas raison de perdre le poids. Tu n'as pas raison de t'inquiéter chaque jour. Tu n'as pas raison de vivre les calvaires alors que tu as ton Père qui est dans les cieux. Tu as ton Père qui a tout. Tu as ton Père qui est capable de changer les lois. Prie ton Dieu que ces lois qui t'empêchent d'avancer, que ces lois qui t'empêchent de ne pas évoluer soient brisées maintenant. 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 Je prie que toutes ces lois qui t'empêchent de pas avancer soient brisées. Que le Dieu est très haut. C'est Dieu est très haut. Oui, c'est briser ces lois afin que tu avances et que tu obtiennes ce que Dieu t'a promis et que tu obtiennes ce que Dieu a pensé de ce matin encore. Alléluia. 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 Alléluia, my God. Hallelujah, my God. My God, hallelujah. Zambra Bobo, hallelujah. Tu es vivant, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui nous a amenés encore dans ton palais ce matin. C'est toi qui nous a ramenés dans ton palais. Parce que tu as besoin, Jésus. Tu as besoin que nos vies changent. Tu as besoin que nos vies changent. Oh, Jésus. Regarde comment le monde se moque de nous. Regarde comment notre entourage parfois se moque de nous, Jésus. Alors que toi, tu as la solution. Alors que toi, tu es Père de gloire. Nous voulons vivre ce matin. Nous voulons vivre ce matin. Nous voulons vivre ce matin. Alléluia. 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 Que genou péché Jésus. et toutes les laves qu'on fait. Et Jésus-Christ le Seigneur. Que les nations
Est-ce que tu peux élever tes mains? Será Tu que peux élever tes mains en pode l'air. elevar as tuas duas mãos, levantar as tuas duas mãos? J'aimerais déclarer sur ta vie ce matin. Élève tes deux mains. Levanta por favor as tuas duas Comme mãos. celui qui veut recevoir de Dieu. Como tivesse a receber uma coisa vindo de Comme Deus. celui qui a prié et qui veut recevoir de son Père. E como alguém que orou, que quer receber alguma C'est coisa dont vindo do c'est seu dont Pai. il a besoin. Aquilo que tu necessitas. Je sais que tu as besoin de quelque chose. Eu sei que você necessita de uma Je coisa. ne sais pas quel est ton besoin ce matin. Eu não sei qual é a tua necessidade nesta Je manhã. ne sais pas quel est ton souci ce matin. Eu não sei qual é a tua preocupação nesta Je ne manhã. sais pas quel est ton problème ce matin. Não sei qual é o teu problema nesta manhã. Contemple ton Dieu. Contemple ton Père. Contempla o teu Deus. Contemple ton Père. Contempla o teu Contemple Pai. ton Dieu. Contempla o teu Deus. Contemple le roi des rois. Contempla o Rei dos Reis. Celui qui a tout. Ele tem tudo. Celui qui a tout. Ele tem todos. Oh my God. Jésus, 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 je déclare ce matin pour tes enfants. Eu declaro esta manhã para os teus filhos. Je déclare ce matin pour tes enfants, Eu Seigneur. declaro esta manhã para os teus filhos. Toi, tu as tout. Tu tens todos. Tu es le Dieu qui peut changer le temps de Tu és Deus circonstances. que pode mudar o tempo e as Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Eu oro a favor do meu irmão e da minha irmã. Celui qui traverse des temps difficiles. Aquele que está a atravessar o tempo Celui qui difícil. traverse des circonstances impossibles. Aquele que está a passar um momento Toi difícil. qui changes le temps des Tu és circonstances. o Deus que muda Ce o tempo. matin, oh Dieu, Nesta manhã, Deus, je lève ma main droite. eu levanto a minha mão Que tu puisses direita. le localiser, Seigneur. Que eu possa Et qu'il localizar. accède maintenant Que eu possa à ce dont il a besoin. que eu possa lidar Dans le nom puissant de Jésus. Em nome poderoso. S'il y a des lois établies, Este se estiver doente. Há leis estabelecidas. Há leis estabelecidas. Essas leis que ele impede. Para viver efetivamente a tua bênção. oh Père de gloire, Oh Père da glória. que ces lois tombent. Que essas leis Que caiam. ces lois tombent. Que essas leis caiam. Que 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 toutes les limitations, Seigneur, toutes les limitations qui ont été imposées, Seigneur, Que foi imposto par sa famille, para a sua família. dans ce monde, Nesse mundo. je le fais tomber Eu faço dans le nom puissant de Jésus. cair no Que poderoso. tes enfants De Jesus, que teus filhos accèdent maintenant, aceitem agora. obtiennent maintenant ce dont ils ont besoin. Aquilo que é Dans preciso. le nom puissant de Em Jésus. nome poderoso de Toi Jesus. qui as besoin du mariage, Você que precisa do que le casamento. mariage soit ton partage. Toi qui as besoin d'argent, Precisa de que dinheiro. l'argent soit ton partage. Você que você Toi qui as besoin du boulot, Você que precisa do que ton trabalho. boulot soit ton partage. Que o trabalho Toi qui seja as o besoin trabalho. de la santé, Você recebe- que la maladie te quitte maintenant. Que a doença te- Sois libre. Seja livre. 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 Retourne dans ta santé. Volta na tua saúde. Dans le nom de Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Toi dont la maternité a été bloquée. Você que a maternidade foi bloqueada. Toi qui n'affronte pas. Você que não nasce. Alors que tu étais marié légalement. É quando que foi casado Devant legalmente. Dieu et devant les hommes. Perante Deus, perante os Je homens. prie que le miracle s'opère. Eu oro que o milagre Que opere. le Dieu des Que miracles Deus do milagre. te soit favorable ce Que matin. seja favorável. Te soit favorable ce Seja matin. favorável. Te soit favorable ce Seja matin. favorável. Au nom de Jésus. Em nome de Au nom de Jésus. Em nome Le poderoso Dieu de qui Jesus. appelle É Deus que chama. à l'existence L'existência. des choses qui n'existent pas. As coisas que não Que existem. Dieu le fasse dans ta vie. Que Deus te levante Au na nom tua vida. puissant de Jésus. nome poderoso de Jesus. Reçois-les maintenant. Receba. Reçois-les maintenant. Receba agora. 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 Alléluia. 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 Aie confiance en ton Dieu. Tenha confiança em Deus. Aie confiance en ton Dieu. Tenha confiança em Pendant Deus. que je déclare, Eu declaro. il y a un miracle qui s'accomplit. Há milagre que está Pendant que je acontecendo. déclare, milagre que está il y a un miracle qui acontecendo. s'accomplit. Há milagre que está Pendant que je acontecendo. déclare, Eu declaro. il y a une solution. Há uma Il solução. y a une solution. Uma solução. Il y a une solution. Uma solução. Qui localise une personne ce Que matin. localiza uma pessoa neste Il y a une manhã. solution. Uma solução. Qui localise une personne ce Que localiza matin. uma pessoa neste manhã. Alléluia. Jésus. Jésus. C'est ta parole, Seigneur. É a tua palavra, Senhor. Nous n'avons été que la bouche. Nós fomos que a boca. C'est toi qui accomplis. És tu que cumpre. Accomplis ta parole. Cumpre a tua Comme palavra. déclare tes saintes écritures. Como declara as Santas Ta Escrituras. parole ne retourne pas à A toi. tua palavra não volta em si. Sans avoir accompli ce dont il est sorti. E sem cumprir aquilo que tu Que toutes mandaste. ces paroles qui sont sorties ce matin, Que todas as palavras que saíram nesta manhã. Seigneur, fasse des effets escomptés E faz os dans la vie de mon frère et de ma soeur. que nós que não contamos. Au nom puissant de Em Jésus. nome poderoso de Jesus. Au nom puissant de Em nome Jésus. poderoso de Jesus. Au nom puissant de Em nome Jésus. poderoso de Jesus. Ainsi nous avons prié. Assim oremos. Nous acclamons le Seigneur. Aplaudimos fortemente Nous o acclamons le Senhor. Seigneur. Aplaudimos Nous acclamons fortemente le o Senhor. Seigneur.
Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vous abençoe hoje. Merci beaucoup de pouvoir vous asseoir. Muito obrigado por sentar. Sous les acclamations du très haut. Vous Só acclamez encore le Seigneur. aplaudimos o Vous Altíssimo. acclamez le Seigneur. Merci beaucoup. Aplaudimos o Senhor. Merci beaucoup. Amen. 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 Merci. Obrigados. J'ai terminé ma prédication. Eu acabei a minha pregação. Tu as seulement confiance en ton Dieu comme cet enfant-là. Tenha somente confiança ao seu Deus, conforme que fez aquela criança. Parce que tu as entendu la parole de Dieu. Porque você ouviste a sua Tu as palavra. écouté la voix de ton Père Ouviste a voz do teu pai et la voix du roi. e a voz do rei. C'est maintenant à toi de sauter. E agora acaba-te de pular. Le reste, c'est depuis au Père, mais c'est à toi de sauter. Ah, o resto não é mais o pai, acaba-te de pular o prédio. Et ceux qui ont déjà commencé à sauter, vous retrouvez déjà entre les mains du Père. Ah, aqueles já pularam e se encontram já na mão do Et une fois pai. de plus, que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe hoje.
Salva de palmas para Jésus. Maboko makasi pona Yesu. Sente, por favor. Okoki kovanda. Oremos a favor das ofertas. Tosambeli pona bofrande. Pai, Papa, abençoe pambola essas ofertas, ba ofrande oyo. os dízimos, Badim, dom voluntário. don volontaire. Continua a abençoar Continue ko pambola todos aqueles ba oyo nyonso. que tiveram um coração sincero, O bazalaki na mitema sincère. que ofertaram para nós Pe bakabeli biso, e para a igreja. pe pona église. Em retorno, Na kozonga recebe os centíplos. bazwa centuple. Como David dizia: Ndenge David bande koloba, Senhor é meu pastor, kolo aza mobateli na ngai, nada me faltará. pe eloko te kozanga ngai. Nada lhes falta, Eloko te ezanga bango, porque amanhã po lobi te oferecer novamente. bakabela yo lisusu. No nome de Jesus, Na kombo na Yesu, eu assim orei. boye na sambeli. Amém. Amen. Salva de palma para Jesus. Maboko makasi pona Yesu. Eu estou a ver pessoas lá fora, o que eles estão a fazer. Nós estamos aqui dentro da igreja Biso tozala na kati na église. e pessoa fora. Pe bato baza kuna libanda. Mesmo ex-vigilante, Ata oza vigilant. mas não esquece Me kobosana te que a sua presença aqui ke présence no awa. é ouvir a palavra de Deus. Eza koyoka liloba ya Nzambe. Amém? Amen. Nossa prioridade Priorité na biso é de estar aqui e eza ouvir a kozala palavra. awa. Pe koyoka liloba. Fomos abençoados Tozalaki ya kopambolama ou não? ou bien te. Hein? Estou a perguntar, fomos Nazotuna. abençoados ou não? Tozalaki ya kopambolama ou bien te. Amém? Amen. Eu até quando o reverendo estava ministrar, Tango o reverend bande koteya, eu até fiquei muito a rir. ngala bande koseka mingi. Amém? Amém? Amen. Quando ele muito fala da identidade, Kotanga loba na a nossa identité. posição, Position na biso vou vos fazer rir na kosekisa bino. pouco. Mukie kaka. Amém? Eu muitas das vezes, Ngambala mingi na minha casa, na ndaku na ngai. minha filha Mwana na nga mwasi e muita minha mulher, pe na mwasi na ngai. eu não gosto muito de falar muita coisa na minha casa. Nalinga kolobela mingi te makambo ya ndaku na ngai. Amém? Amen. Mas muitas vezes quando nós falamos, Me mbala mingi tango nalobaka, minha filha me pergunta: mwana nga mwasi atunaka ngai. Papá, Papa, você não sabe que eu sou tua filha? yo yebi teke ngai naza mwana na yo. Aleluia. Amen. Ele quando me faz essa pergunta, Ye tanga tunaka nga boye, eu não respondo, na repondaka ye só te. fico a rir. Nasekaka kaka. E minha mulher também, Pe mwasi na ngai, muitas das vezes quando nós discutimos, mbala mingi tango toswanaka, ela te fala: alobaka. você não sabe, Yo yebi te. eu sou mulher do pastor Luciano. Naza mwasi ya Pasteur Luciano. Amém? Amen. Ele repete isso muitas das vezes. Abandelaka ngo mbala mingi. Bom, eu não respondo. Nga na repondaka pe te.
Acho que a resposta é hoje. Je pense que la réponse est lelo. Amém? Amen. Escuta. Yoka. Quando você sabe que você é minha mulher, Tango yebi ko za mwasi na ngai. não é de me fazer lembrar. Eza ko rappeler ngai yango te. Tem que ter a certeza Il faut na kondima que realmente você é minha que mulher. réellement que yo za mwasi na ngai. Quando você é minha filha, Tango za mwana na ngai. você tem que ter a certeza realmente que você. Il faut yeba pena que yo za mwana na ngai mwasi. Não é assim? Eza bongo te. Você já viu um papai dizer que esse é meu filho? Eza mona que papa moko soba que o mwana na ngai. O filho de fabricado não existe. Mwana o ba fabrica zalaka te. Amém? Amen. Não é assim? Eza boye te. Quando um papai diz que não, esse é meu filho, Então, todos os papai dias, fala que, oh, esse é mwana, meu filho, chaque esse é jour, meu. mwana, Isso mwana, quer dizer, mwana. ele tem crise Ele de paternidade. Yaza na crise ya paternité. Amen. Amém? Amen. Eu não tenho crise dos casados, não. Ela na crise ya casal te. Nós na crise a babala ni te. Não tenho crise de casais. Na bala, na Ah, bala, não, eu sou na casado. bala, Eu sou na casado bala. a toda hora. Só os bango mbala, mingi Se todo zuga falar muitas das vezes. c'est comme si os linga batu ba yeba. Quer dizer que você quer que as pessoas saibam. C'est déjà um problema. Donc, Já é um problema. você na crise mogobo. Você está numa crise. Amém? Amém. Na golo papai Nzambe, nós amwana. Eu posso falar a Deus. Deus, eu sou teu filho. Nzambe mo kwa yebi ke na Deus yamba é ele kola mo sabe. konti pe mo biki. Que eu lhe acredito como Nós amwana na Senhor e na Salvador. rappeler, na Eu sou seu rappeler. filho. E lembrando como não, Bisqueiro se na gozala, Onde eu na estarei? amwana na. sou simplesmente o seu filho. Amém? Amém. Donc, mi buaka ba ko yamboka. Amém. 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 Queremos agora receber o eminente homem de Deus. Então yamba eminas mosali na nzambe. Nós só lhe convidamos para nos pregar, To invita ke ka pona kote ate. mas agora queremos lhe saudar. Mais siko to into pese mbote. Amém? Amém. Ele hoje nos pregou, Yele la te ibiso. vai estar conosco aqui na quarta, Auzana biso mercredi, na quinta jeudi, e na sexta-feira. pe vendredi. Ele está aqui E azawa por causa do casamento do irmão dele menor. kuna libala ya ndeko ya leki na ya mobali. Amém? Amen. Ele tem o irmão dele menor de pai e de mãe Azana leki na ya mobali ya mama na papa. que vive aqui, uma família grande, Avandaka a eza família munene. e vai casar. Pe akobala. Você diz que não, eu também quero vir participar. Yanga pela binga pela lina participer. Disse, não há problema. pode Alui vir. problema exato ko iko ya. Nós estamos aqui, Biso toza awa. vai ser bem recebido. Orozala pena le bienvenu. Amém? Amen. O irmão dele até não sabe que ele veio. Ndeko na yebi kute ke ya zawa. Só hoje que ele percebeu que ele está aqui. Nga lelo muta comprendre ke ya za awa. Então é uma surpresa. Eza surprise. Deus também vai fazer muita surpresa na sua vida. Nzambe pa kosala ba surprise ebele na vida yo. Há muita coisa a não esperar. Eza makambo Não ebele pedir, kozela te. espera só uma kosenga te. surpresa da vida. Yo zelaka surprise moko ezoya. Deus é Deus de surpresa. Nzambe aza nzambe ya ba surprise. Amém? Amen. Então ele está conosco aqui. Ye aza na biso awa. Por isso, Na yango. enquanto que ele estiver aqui, Panda ke ya kozala awa. não vai me incomodar mais. Koya kotungisa nga lisusu te. Amém? Deixa-me ainda me preocupar dele. Tika nga na mitungisa mana ne pai na ye. Amém? Ele só tem pouco tempo, depois vai Ye aza na tamu kiesima kozonga. onde ele está. Esika ya zwami. Vai precisar sempre alguém. Aozana toujours na besoin mutu. Como eu estou aqui, Luanga na za awa. porque ele também faz isso para mim quando eu estou lá. Ndenge ya sala katango nga na za kuna. Vai me levar Akomema ngai. qualquer sítio, não sei o Bisika que. nyonso. Deixa tudo que ele faz. Atikaka nyonso asalaka. Amém? Então, Amen. enquanto que ele está aqui, Panda ke ya está na zawa. nossa responsabilidade. Aza na responsabilité na biso. Amém? Amen.
Então nós vamos cuidar dele até quando ele regressar. biso tokotraite malamu ti ntango ya kozonga. Eu já disse, ele é pastor. nayebisaki ye É pastor responsável de uma igreja. aza pasteur responsable ya église moko Ele só está aqui gozar férias. ye aza kaka awa mpona kolekisa baferie. Depois de algum tempo ele vai regressar. nsima ntan moko ya kozonga na ye Também precisa de ver muita gente. aza mpe na poso ya komona bato ebele Família, os famille amigos. na bami. Amém? Às Amém. vezes, o pouco tempo que ele tem ntan moke oyo aza nango não vai lhe permitir ir quase em todo. É ekopermete impossível. ete akende esika nyonso eza impossible Então, na yango me deixa. Você sabe muito bem. yo oyebi malamu O culto termina. ntango kiti esilaka Eu disse 13 horas vamos sair já daqui. nalobaki 13h na kolongwa awa Nós temos que sair com ele, ifo tobima na ye porque hoje é entrega de bem, mpo lelo ye tokopesa babien moko do casamento. ya libala. Amém? Amém. Isso quer dizer, você quando o culto termina, não vai mais me incomodar. yango naki ntango ekosila yo kotungisanga lisusu te Mesmo quarta-feira, ata mercredi quando o culto ntango termina, kiti ekosila eu tenho que primeiro lhe levar. ngai lifo namema ye na moto ya Então liboso você não vai me incomodar. yo koya kotungisa ngai te Enquanto que ele está aqui, mpo ntango ye aza awa amém? Depois é homem de Deus. nsima aza homme de dieu. Amém? O Amen. nosso pastor pode se colocar de na pé biso akoki kotelema e nós vamos lhe receber. tokoyamba ye Aquela música, irmão Cedric, você está atrasado. ozona retard. Oya kotala ye Asala momo ye Kolo Yesu alongoli masoni Kasi nzamba lusianu akambeli momo ye Oya boya boya ye Oya kotala ye Asala momo ye Kolo Yesu alongoli masoni Asiya Yesu akambeli momo amemelanga bomembo amemelanga bomembo alongolanga botiti apesanga elonga sekele ya esengo sekele ya komonga na biko nakuka na Yesu na kosuka wapi tikiti mosika na Yesu na kosuka wapi Salva de palma, maboko makasi chuva de palma. maboko makasi Amém? amen. O pastor vai sentar. paster akovanda Já está no fim, toza deja na suka conforme eu já disse. ndenge deja si nalobi Quer de mim, sou o Linguingai. se me queres Vem na segunda-feira, vem na segunda vem na terça-feira. yaka mardi Você já sabe tudo. yo deja so yebi programme Amém? Amém. Esse dia estou aqui para te atender. mikolo naza apo na korépondre yo Amém? Amém. Mas enquanto que ele estiver aqui nos cultos, me pendant que ye aza na bakilt ele vai orar para nós, vai ye nos akosambela mpo ajudar. na biso. Amém. Amen. Temos aqui a presença do pastor. Vai toza se mpe na colocar de présence ya pé. paster na biso kotelema Vamos lhe saudar também no nome de Jesus. na kombo na yesu. Amém. Pastor já está conosco aqui. paster aza na biso A sua awa. presença é uma benção. eza lipambo E ele vai se colocar, aliás, vai aceitar. mpe akovanda. Deus te abençoe ricamente. nzambe apambola yo Teremos que ter a Santa Ceia na próxima semana, mpo toza na sense na semaine oyo ekoya mas não vai dar me ekosimba te porque o nosso caçul vai casar no domingo.
casamento dele é domingo. po mwana biso asuka akobala dimanche Isso deve entender que nós vamos estar lá. oyo ezofeya kompare biso tokozala kuna. Amém. Amen. Por isso, Na mandamos para... Tochange yango Amém. Para Amém. o próximo. mpo na dimanche mosusu Vocês acreditam que eu posso tudo? bozondima ke je peux tout. Eu também posso tudo, não é? Moi aussi je peux tout. Oh, não só acreditar. ozondima te Deus nos deu esse poder nzambe apesi biso de pouvoir oyo poder tudo. ya kokoka nyonso. Amen. Amém. Amém. Paulo está a dizer: Paulo azoloba posso tudo je peux tout naquele que me fortalece. na oyo apesaka nga makasi. Je puis tout nakoki nyonso par celui qui me fortifie. na oyo apesaka nga makasi. Como podemos tudo, nde tokoki nyonso por isso adiamos. yango wana tochange yango date Amém. Para o outro domingo, a nossa Santa Ceia. mpo na dimanche mosusu sente se na biso. Não pecamos. Pecamos? est ce que tosali lisumu Só mudamos a lei, não é? tochange kaka loi Porque são os homens que fizeram essas leis. mpo eza Não é a basala palavra. baloi yango Não é até a palavra de Deus. eza kutu liloba ya nzambe te Nós que vamos ter a Santa Ceia dia X. mpo tozala na sente se na jour boye. Então, onde você está, por Esse favor, Cosmami. te convido para você colocar de pé nasengi yo telema para nós encerrarmos nosso culto. mpo tokanga kilisi na biso. soki namoni mokolo ya lelo ngai nakobanga nzambe soki namoni mowa lelo ngai nakobanga nzambe mosika na uzala pasi ya mokelenga nakobanga nzambe soki namoni nyonso yo pesi ngai nakobanga nzambe aleluya ozali nzambe Alléluia, 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 tika ngai na yeba, Alléluia, oh abogina tempo, Amen, oh Alléluia, Alléluia, Amen. Levanta sua mão. tombola maboko no likolo. Pai, Papa, te demos obrigado tolobi merci a tudo que você fez nesta manhã para conosco. na nyonso osali na ntongo oyo mpo na biso. Nos deu tudo opesi biso nyonso que nós precisamos. oyo tozalaki nango posa. Muito obrigado. merci mingi. Obrigado pela sua palavra. merci mpo na liloba na yo. Obrigado pela sua presença. merci mpo na présence na yo. Obrigado pelos seus servos. merci mpo na mosali na yo. Obrigado pela presença dos seus filhos e das suas filhas. asi Estamos no fim. toza na suka. Cada de nós quer regressar em sua casa. chacun de nous alinga zonga na ndako na ye. Abençoa a nossa saída. pambola kobima na biso. Abençoa o nosso regresso. pambola kozonga na biso. Abençoa a nossa partida. pambola kokende na biso. E abençoa a nossa chegada. mpe pambola kokoma na biso. E não esquece, mpe kobosana te. como o futuro não nos pertence, lokola fiti ezokopartenir mpa na biso te. lhe abençoa ricamente para cada dos teus filhos aqui presentes. pambola moko na moko ya bana oyo baza présent awa. Porque tem projeto de bondade, de paz para cada que tem formado. mpo aza na projet ya bonheur mpe ya kimia na moto oyo aformaki. A graça de Jesus, grâce ya yesu, o amor de Deus Pai bolingo ya nzambe tata e a comunhão do Espírito Santo mpe communion ya molimo mosantu esteja convosco ezala na bino hoje, lelo, amanhã lobi e para sempre. mpe libela na libela. No nome de Jesus, na nkombo na yesu nós todos, biso nyonso como se fosse uma única pessoa, lokola mutu moko aplaudimos fortemente para o nosso Deus. makasi mpo na nzambe na biso. Amém. amen. Que Deus vos abençoe ricamente. nzambe apambola bino richement. Nzambe apambola yo, mozongi na kimia. Bongi com a paz.